Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do UPM, onde nós vamos abordar aqui o assunto sobre contratos, que é um subitem, um subtópico dentro de gerenciamento das aquisições em projetos. Nós sabemos que os projetos, na maioria das vezes, não são autossuficientes e, portanto, eles precisam contratar serviços ou obter produtos externos ao projeto, e muitas vezes esse trabalho ele é feito por meio de contratos, né? Então nós precisamos conhecer um pouco deste assunto se nós queremos trabalhar com gerenciamento de projetos, e também para quem vai fazer a certificação CAPM, PMP, precisa estar atento a este conteúdo, ok? Então eu espero explorar ao máximo esse assunto, e para isso eu dividi esse conteúdo em 4 partes. Nesse vídeo agora que vocês vão assistir, nós vamos discutir um pouco sobre a visão geral de contratos dentro do contexto de gerenciamento de projetos. No próximo vídeo nós vamos abordar aqui os tipos de contrato, conhecer, né, quais são os tipos de contrato, quando que cada um se aplica a cada tipo de projeto. Nós vamos abordar também sobre riscos em contratos, ok? E vamos também, por fim, eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas importantes para quem vai fazer a certificação CAPM e PMP. Então, bora então estudar esse assunto? Então, pessoal, vamos lá. Dando sequência ao nosso conteúdo aqui, eu quero trazer uma visão geral sobre contratos dentro de projetos. Eles são essenciais, uma vez que os projetos eles não são autossuficientes. Isso quer dizer que nós não conseguimos prover todos os serviços e produtos internamente dentro do projeto. E aí, na maior parte das vezes, é necessário que nós recorramos, né, a fornecedores externos para poder nos ajudar no fornecimento de serviços e produtos. E esse processo, ele se formaliza muitas vezes por meio de contratos, né? E basicamente, né, se a gente pensar assim, qual que é o objetivo de um contrato? O objetivo de um contrato, ele envolve principalmente reduzir riscos, ok? Então, o nosso propósito, quando nós nos propomos a fazer um contrato, é justamente com esse intuito, né, de reduzir os riscos inerentes ao projeto. E como que a gente reduz? Basicamente, né, quando você faz um contrato, nós estamos tentando garantir também, né, no caso, deveres de ambas as partes envolvidas no caso, né? Então nós temos o seguinte: você contrata algum determinado serviço, você quer uma garantia que aquele serviço vai ser prestado, e a outra parte também ela quer uma garantia de alguma maneira que ela vai receber por aqueles serviços prestados. Então, ao fazer esse contrato, você tem um instrumento que permite que ambas as partes possam cobrar que a outra faça o papel que ela se dispõe, no caso, né? Então, é um instrumento importante nesses casos para a gente poder mitigar riscos em projetos, né? Para que nós possamos aí garantir direitos e deveres das partes envolvidas. E quando, né, a gente pensar assim nos processos de gerenciamento das aquisições do projeto, o que eu faço em relação a contratos em cada um dos processos? Vamos lá. Talvez você não lembre, né, quais são os processos de gerenciamento das aquisições. Nós temos o seguinte, né, nós temos aqui alguns processos. Deixa eu puxar aqui no caso, né, acho melhor assim, ó, processos, né? E aí nós vamos aqui quebrar aqui os processos, no caso, em 3 processos, né? O PMBOK 6ª edição, nós temos aí 3 processos de gerenciamento das aquisições. No PMBOK 5ª edição, que foi a anterior, nós tínhamos 4 processos, que era o processo encerrar as aquisições. Então esse processo ele foi demitido, no caso, né, do PMBOK, digamos assim, e as atribuições dele foram assumidas. Parte por controlar as aquisições do projeto e parte por encerrar o projeto ou a fase do projeto, né? Isso não é um assunto que nós vamos conversar agora, mas os processos basicamente são, né, planejar o gerenciamento das aquisições, ok? Nós temos também o processo conduzir as aquisições, ok?
ok? E temos o processo também, como eu mencionei com vocês, controlar as aquisições. Bom, organizando aqui para ficar bem bonitinho, ok? Então nós temos aqui, ó, planejar as aquisições, temos conduzir as aquisições e temos também controlar as aquisições, todos eles aqui, né, dentro dos processos de gerenciamento das aquisições, ok? Então, dentro desses processos, pessoal, o que nós fazemos em relação a contratos? Primeiramente, né, antes de até citar aqui, no caso, o que nós fazemos em contratos, apenas para relembrá-los, né, que planejar as aquisições pertence ao domínio, no caso de planejamento, né, do projeto. O conduzir as aquisições, nós já estamos no domínio de execução do projeto, e no controlar as aquisições, nós estamos no domínio de monitoramento e controle do projeto. Então, em determinado momento, nós planejamos as aquisições do projeto, entre eles, o que nós buscamos fazer nesse planejamento? É definir basicamente que tipo de contrato que nós vamos abordar, nós vamos utilizar dentro do gerenciamento de projetos. Quais são a nossa estrutura de contratos que será abordada dentro do nosso projeto? Como é que vai ser a estrutura de controle das aquisições? Como será feita a formalização, né, junto ao fornecedor ou vendedor, no caso, né, que é a mesma pessoa, desse contrato? Como é que é o processo, né, de confirmação desses contratos junto a essas partes envolvidas, ok? E principalmente, né, dentro do planejamento, eu vou definir o seguinte: como, né, vejam bem que o planejamento ele busca sempre responder essa pergunta: como que as coisas vão ser feitas dentro do projeto, como que os contratos serão conduzidos e principalmente como que os contratos serão controlados, monitorados, tá bem? Então esse é o trabalho que nós temos aqui inicialmente em planejar o gerenciamento das aquisições, definir o tipo de contrato, a estrutura mais adequada e responder essas perguntas do como. E aí nós avançamos mais dentro do projeto, né? Por exemplo, nós já estamos na etapa de execução do projeto, onde nós buscamos conduzir as aquisições, que é uma etapa que foca principalmente em selecionar os vendedores que vão prestar serviço para o meu projeto, né? E aí, uma vez que eu seleciono esses fornecedores ou vendedores, no caso, eu preciso formalizar isso no final, né? Então, o processo ele se ocupa inicialmente de selecionar o fornecedor mais adequado para o seu projeto, considerando preço, qualidade, prazo de entrega, entre diversos outros critérios que são abordados, utilizados para poder fazer a seleção adequada do fornecedor para o seu projeto. E nós buscamos também, de alguma maneira, formalizar por meio de acordos, né? Se vocês observarem, se alguém tiver curiosidade e acessar o PMBOK, vai perceber justamente que uma das saídas do processo conduzir as aquisições são algumas das saídas, né? Fornecedores ou vendedores selecionados e acordos. São as principais saídas desse processo. Então, nesse momento, eu busco o quê? Formalizar esses contratos junto aos meus fornecedores ou vendedores aqui no caso. E aí nós entramos, né, durante a execução ali, rodando um ciclo PDCA, em diversos momentos nós temos ali que parar para medir o desempenho do projeto. E esse processo de parada, para saber como é que está a saúde do processo, ocorre justamente por meio do monitoramento e controle. E dentro do monitoramento e controle nós temos o processo controlar as aquisições. Se a gente pudesse aqui resumir um pouco das atribuições desse processo em relação a contrato, nós estamos querendo basicamente garantir, né, que as partes estão cumprindo com as suas obrigações, né? E quando eu falo as partes, é o seguinte: eu estou me preocupado se o meu vendedor, no caso, ele está fazendo o trabalho conforme foi estabelecido em contrato, então eu preciso acompanhar isso, eu preciso monitorar esse processo, verificar o que ele está fazendo para saber se está aderente às minhas necessidades, se está conforme definimos dentro do contrato, ok? E também, né, a gente tem que pensar numa via de mão dupla, no caso, né? Eu, além de
buscar garantir isso em relação ao meu fornecedor, eu também preciso me preocupar se eu estou cumprindo as minhas obrigações, ou seja, né, o meu fornecedor está recebendo conforme foi estabelecido em contrato. Digamos que foi estabelecido que, à medida que o projeto avançar, etapas que forem concluídas, o meu fornecedor ele vai recebendo por essas etapas concluídas. Então eu preciso também internamente acionar esse processo de pagamento dos meus fornecedores de maneira com que a coisa caminhe de forma igual, né? Os direitos e os deveres, no caso das partes envolvidas, eles possam estar garantidos. Porque um fornecedor ou vendedor, no caso, insatisfeito, lá na frente, ele pode representar um problema para o meu projeto. E aí uma das preocupações dentro de contratos também, que nós temos, né, no caso, é garantir o seguinte, é buscar trabalhar para que nós tenhamos o mínimo de reivindicações, ou no caso, né, outra palavra é utilizada, de pleitos, em relação aos contratos. Então os pleitos ou reivindicações, eles surgem quando há desacordo ou desentendimento em relação aos papéis das partes envolvidas. Às vezes, alguma parte ela não interpreta adequadamente o contrato, ou às vezes esquece de algum ponto importante, ou mesmo às vezes pode estar tentando burlar de alguma forma algum aspecto que foi formalizado. E aí nós precisamos o quê? Tentar resolver esses problemas de reivindicações dentro do contrato, dentro, né, do gerenciamento das aquisições do projeto como um todo, ok? E uma das maneiras, né, no caso que nós buscamos resolver reivindicações em contratos é por meio de ações judiciais, não é? Porém, né, ações judiciais nós vamos apenas acionar em última instância, depois que tudo que você podia fazer para tentar resolver aquela reivindicação, você fez, e mesmo assim, se ainda não conseguiu resolver junto ao seu vendedor, se não há acordo entre as partes, você tem o último recurso, no caso, que é buscar o quê? Uma avaliação de uma parte terceira no processo, né, que seja imparcial nessa análise, né, que possa decidir ali sobre que rumos nós vamos tomar em relação aos contratos, aquele contrato especificamente, ou aquele desacordo em relação àquele acordo que não foi cumprido por uma ou por alguma parte, no caso, envolvida nesse processo. Então, basicamente, esse é o trabalho que nós temos, né, enquanto gerentes de projetos, de garantir, né, que os contratos eles possam efetivamente funcionar dentro do projeto, eles possam ser realmente, né, uma âncora para evitar riscos desnecessários dentro do projeto e poder ali oferecer, no caso ali, né, as informações necessárias para garantir com que o escopo do trabalho aconteça, garantir com que as partes envolvidas estejam alinhadas com as necessidades e principalmente, né, que os nossos fornecedores também estejam cientes dos papéis que eles têm que exercer frente ao nosso projeto e nós também, né, no caso, né, nós temos também obrigações que nós devemos cumprir. Então essa é uma parte aí do nosso conteúdo sobre contratos, a gente vai continuar avançando mais aí nesse tema. É isso aí. Olá pessoal, então chegamos aqui ao final de uma etapa importante dentro deste assunto sobre contratos, onde nós abordamos a visão geral de contratos e vamos navegar na sequência para tipos de contratos. Se você quer me conhecer um pouco mais, acesse a minha página upm.com.br e também o meu simulador para certificação PMP e CAPM, que é o Flare to Pass. Lá no Flare to Pass você tem a possibilidade de fazer um mini simulado para você testar suas habilidades, aí, seus conhecimentos para poder fazer a prova de certificação CAPM e PMP. Não deixe também, é muito importante para mim, clicar em gostei aqui no canal, que você possa também compartilhar com seus amigos, com seus colegas. Você pode marcar o sininho para sempre ser notificado quando novos vídeos como esse surgirem. Isso me ajuda demais, me estimula muito a criar mais conteúdos como esse. Então é isso aí, pessoal. Agradeço demais o seu tempo e vamos seguir neste assunto aí. Abraço e até o próximo vídeo.